Olá, eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em tumores geniturinários. E hoje nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês sobre como o câncer surge. Esse é um tema bastante curioso e a gente vai tentar simplificar, mas eu gostaria de chamar a atenção primeiramente sobre os fenômenos do nosso cotidiano, do dia a dia, que às vezes a gente não para perceber, para pensar. Imagine você respirando cerca de 15, 17 vezes por minuto. Se a gente fizer uma conta rápida e estamos mobilizando alguns litros de oxigênio, de ar que a gente respira, entrando e saindo pelos nossos pulmões todos os dias. Já parou para pensar a quantidade de litros de ar que a gente faz circular na nossa via aérea todos os dias? Imagine também a nossa alimentação normal, café da manhã, almoço, jantar, um lanche, a quantidade de alimentos que a gente faz entrar em contato com o nosso trato gastrointestinal todos os dias. E se a gente pensar que a gente está exposto a todo tempo a radiações cósmicas, a outros tipos de radiações, mas principalmente a radiação solar, que está incidindo sobre a nossa pele todos os dias, a quantidade de radiação e de substâncias que entram em contato com o nosso organismo através do ar, dos alimentos que a gente ingere e da radiação que a gente recebe todos os dias. É uma quantidade estrondosa. E o que contém em todos esses momentos, em todos esses lugares comuns do nosso cotidiano, que a gente chama de meio ambiente em que a gente convive? Existem os carcinógenos. Os carcinógenos, eles podem ser carcinógenos físicos, como a radiação solar e outros tipos de radiações. Eles podem ser carcinógenos químicos, substâncias químicas que estão presentes no ar que a gente respira, da combustão de veículos a combustão motorizados que emitem gases a todo tempo no meio ambiente, indústrias. Então esse ar está recheado de substâncias químicas e são os carcinógenos químicos que estamos em contato todos os dias. E nos alimentos existem tanto carcinógenos químicos como carcinógenos biológicos. Além disso, na nossa atividade humana, nós entramos em contato com diversos tipos de patógenos, bactérias, vírus, fungos, e muitos desses patógenos são carcinógenos que a gente classifica como biológicos. Portanto, nós temos carcinógenos físicos, químicos e biológicos que a todo tempo nós estamos entrando em contato. E o que importa saber isso? Porque são esses carcinógenos que, em contato com o nosso organismo, são absorvidos e podem gerar lesões no nosso material genético. Nós falamos um pouquinho em outro vídeo sobre DNA e câncer e vimos a importância do entendimento dessa molécula tão complexa, a molécula da vida, que é o DNA, e a importância que ela tem no desenvolvimento do câncer. Então, o contato desses carcinógenos com DNA pode provocar lesões a este DNA. Por isso, ele é um material bastante protegido no núcleo da célula. Entretanto, mesmo com tão constante exposição a esses carcinógenos, nós podemos ter uma lesão DNA e elas estão acontecendo a todo tempo. Enquanto nós estamos conversando aqui, certamente alguma célula do nosso organismo está sofrendo uma lesão do seu DNA. Essa lesão ela pode acontecer em determinadas regiões, em determinados genes, que são genes protetores do nosso DNA. Esses genes produzem proteínas, enzimas que protegem o nosso DNA. Quando essa lesão ocorre, nós chamamos de lesão ou carcinogênese, o início de um processo patológico de carcinogênese em cima de genes que a gente chama de genes de proteção do nosso DNA, Então, genes supressores de tumor. Muitas vezes, essa então lesão nesse gene acaba levando a uma alteração dessas proteínas que protegem o DNA e nosso DNA fica ainda mais vulnerável. Em contrapartida, nós podemos também ter lesões em genes que são genes responsáveis pela proliferação celular,
que é um processo normal do nosso organismo. Nossas células precisam se multiplicar. A todo tempo, milhares de células estão morrendo e estão sendo renovadas no nosso organismo. E essa renovação ela é natural, ela é fisiológica. Porém, quando a gente tem uma multiplicação celular descontrolada, também não é bom. E quando ocorre uma lesão do DNA em genes que são responsáveis pela proliferação das células, nós dizemos que nós lesamos o oncogene. E muitas vezes essa lesão não é para inativar esse gene, e sim para fazer com que ele tenha sua função ligada de forma constitutiva, de forma constante, gerando um estímulo de multiplicação celular descontrolado e sem stop, sem parada, sem freio. Então esses fatores de lesão no DNA são o que iniciam o que a gente chama de carcinogênese, que é a formação do câncer. E naturalmente os órgãos que estão mais expostos a esses agentes carcinogênicos são aqueles que são mais suscetíveis a esse processo. Por isso é tão frequente um câncer de pulmão, é tão frequente o câncer de intestino e é tão frequente o câncer de pele. Ou seja, no caso do câncer de pele, é o câncer mais comum que nós temos. Então, aqui nós já conseguimos entender como esse processo se dá de início da carcinogênese. Agora, se a todo momento nós estamos tendo lesão nesse DNA, podendo inativar um gene que suprime a formação do tumor, ou ativar genes que aumentam a proliferação da célula, por que é que então todo mundo não tem câncer? Porque naturalmente nosso sistema biológico ele é muito especializado. Ele já é selecionado durante a nossa evolução para que a gente tenha sistemas de reparo, de conserto desse DNA. Se a todo momento nós estamos sofrendo lesão no DNA, a todo momento nós temos sistemas, enzimas, proteínas que juntamente, de forma bastante complexa e orquestrada, elas reparam esse DNA, não deixando que isso prospere. Se esse mecanismo falhar, ou também em paralelo a esse mecanismo, nós temos outros mecanismos que fazem com que uma determinada célula que lesa o seu DNA e não tenha o devido reparo, sofra um fenômeno que a gente chama de apoptose, que é uma morte dessa célula de forma programada. Olha como a vida é fantástica. O material genético precisa estar íntegro, precisa estar protegido. Se ele sofre uma lesão, nós temos mecanismos de reparo. Se esse reparo falha, nós temos um disparo automático para que essa célula morra e ela não se multiplique, perpetuando esse erro e que pode, em última análise, gerar o câncer. Mas se ainda assim esses mecanismos falharem e o câncer se iniciar, nós começamos nessa célula, que é o início de um câncer, ter a produção de proteínas estranhas, proteínas alteradas, porque aqueles genes estão gerando sinais para a produção de proteínas muito diferentes do que é o natural do nosso organismo. E nesse momento o nosso sistema imunológico ele consegue identificar essas alterações e disparar uma resposta imunológica a ponto de eliminar essas células. Então, mesmo que o câncer se inicie com uma alteração celular, ainda assim ele pode sucumbir sob a ação do nosso sistema imunológico. Então veja como o nosso organismo ele é complexo, mas também muito preparado para essas alterações que os carcinógenos promovem no nosso DNA a ponto de promover o início de um câncer. Então nós temos vários mecanismos, desde o reparo do DNA, da morte celular programada, nosso sistema imunológico. Tudo isso tentando controlar a formação do câncer. Mas infelizmente, cada vez mais no nosso dia a dia, nós estamos expostos a carcinógenos que nós não estávamos há anos atrás. O nosso mundo mudou com a industrialização, nós temos um ar mais poluído, nós consumimos mais alimentos com conservantes químicos, nós estamos sendo expostos a cada vez mais radiação e com menor proteção. Então, todos esses eventos que são mudanças da nossa sociedade têm promovido uma exposição que nunca antes nós tivemos aos carcinógenos. Junto disso, nossa capacidade aumentou de diagnosticar o câncer,
Por isso nós vemos que o câncer é uma doença que está cada vez mais frequente e há projeções de crescimento de vários desses cânceres em número ao longo dos próximos anos. Dessa forma, eu tentei explicar para vocês como esse câncer se dá, mas também um entendimento de que a exposição aos carcinógenos podem ser evitadas, mas elas não podem ser completamente eliminadas. Mas nosso organismo ele está preparado para enfrentar essa exposição aos carcinógenos e sucumbir à formação de qualquer tipo de câncer. Entretanto, se a gente se expõe numa quantidade de forma exagerada e cada vez mais frequente aos carcinógenos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que consumimos, pela exposição à radiação que a gente tem, fica muito difícil qualquer sistema biológico conseguir combater esse processo. É claro que não depende só de fatores ambientais, mas cerca de 80% dos cânceres que surgem, eles são consequência da nossa exposição ao meio ambiente. Só em torno de 20% está associado a síndromes genéticas, que são aquelas alterações que nós herdamos geneticamente, né, de pai para filho, e essa herança genética acaba trazendo alterações que já predispõem à formação do câncer. Por isso a gente já ouviu falar em mutações do tipo do gene BRCA, que é muito comum em câncer de mama e também numa proporção de pacientes com câncer de próstata, e outros genes que estão envolvidos a outras síndromes genéticas. Portanto, o oncologista ele é fundamental nesse processo no tratamento do câncer que já surgiu. Mas nós, oncologistas e todos os outros tipos de médicos, na atenção primária, até outros especialistas, estão cientes em práticas que podem promover a saúde e diminuir também a exposição a esses carcinógenos, evitando assim a formação do câncer. Nessa forma, é muito importante que a gente mantenha uma alimentação extremamente saudável. Nós sabemos que o consumo de carnes processadas, embutidos, com muitos conservantes não é bom. Em contrapartida, uma alimentação rica em fibras, em vegetais, em legumes, traz uma maior qualidade e uma maior da nossa alimentação, uma maior eliminação desses carcinógenos que a gente consome todos os dias. A prática de atividade física, além de ajudar o nosso sistema imunológico a ficar mais atento, mais vigil a essas alterações que surgem, né, também ajudam no nosso condicionamento físico, na nossa disposição, em vários outros aspectos, no nosso preparo cardiovascular e na saúde global. Além disso, a proteção à exposição solar é fundamental, o uso de protetores solares, o uso de roupas que protejam do sol, a não exposição ao sol em horários de pico. São várias medidas que a gente pode tomar e que vão diminuir a nossa exposição aos agentes carcinogênicos que estão aí a todo tempo. Previna-se, cuide-se e a sua saúde está em primeiro lugar. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que vocês ativassem o sininho, dessem um like nesse vídeo. Ativando o sininho, vocês terão notificações de toda vez que eu trouxer um conteúdo interessante para vocês aqui. Até o próximo vídeo.